Queridos, como estamos? Tudo bem com você? Eu sou Vinícius Ravani e esse é o nosso canal literário Livro Nosso de Cada Dia. E hoje eu estou com uma turma aqui bacana aqui no meu escritório, aqui no gabinete. Pastor Israel Leocádio, um amigo dele que veio de Montes Claros para estar com a gente aqui hoje. Pastor Israel, se apresente, pessoal, para saber quem é o senhor. Oi pessoal, eu sou o pastor Israel Leocádio da Igreja Batista Betel de Divinópolis, Minas Gerais. Eu sou Kleber, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Olha aí que legal. E nós acabamos aqui um culto ao Senhor aqui agora. O pastor Israel nos trouxe uma palavra maravilhosa. E o Kleber é um camarada que lê. Fala um pouquinho, Kleber, da sua experiência com leitura. Para mim a leitura, ela tá em tudo pra gente, né? Ela se expande desde quando a gente não entende nada até a gente entender tudo, porque tudo é leitura. A leitura, na verdade, é poder de persuasão, poder de criação, poder de entretenimento. Então, em tudo tem leitura. Então você falou que a gente começa lendo, mesmo que não entenda nada, tem que continuar lendo. Tem que continuar, tem que persistir. A repetição, ela gera conhecimento. Olha aí que legal. Ela gera governo. Ela gera governo. Então, à medida que você vai lendo, né? Muita gente fala isso comigo. Eu comecei a ler, não entendo nada. Já falaram isso, senhor, pastor? Com certeza. E na realidade a coisa do ler e ficar repetindo é bíblico, né? É bíblico. Porque o Senhor dá uma ordem ao povo de Israel em Deuteronômio 6, mandando eles lerem, repetirem. E a coisa do repetir é a coisa da gente aprender, porque nós aprendemos por repetição. Repetição. Então você lê não entende, mas se você lê novamente você vai entender um pouco mais, e você lê novamente você vai entender um pouco mais. E aí vai aprendendo, vai Você melhorando, vai aprendendo. e vai tendo um governo sobre a vida. Vai se né? tornando amigo das letras. O interessante é que as pessoas falam mal de rotina, mas rotina a gente tem que ter rotina. Tem que ter Quem tem rotina tem equilíbrio, tem harmonia, e a pessoa ela é bem mais sucedida nos seus empreendimentos. Então, Olha aí. a rotina faz parte do ser humano. Olha aí que legal, tá vendo, pessoal? Eu tô falando com vocês que o negócio de leitura é um negócio bacana que muda a vida da gente. E hoje, o nosso amado aqui, o nosso convidado de mais longe, vai nos dar um presente aqui para nós hoje. Nós nem queríamos. A gente nem queria o presente, mas ele falou, insistiu muito. Não, vocês peguem. Aí nós vamos receber, mas ele vai falar sobre cada um desses presentes um pouquinho. Aí eu trouxe esses dois livros aqui. Olha lá, ó. Esse é Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, e Criação de Riqueza, de Paulo Vieira. Dois Eu vou livros. presentear o pastor Israel com esse livro aqui, Criação de Riqueza, de Paulo Vieira, onde ele apresenta alguns métodos, alguns instrumentos para melhor organização de finanças, melhor organização da vida financeira. E eu acho que todos nós precisamos disso. Esse livro eu indico para vocês, que vocês comprem, que vocês leiam e deem de presente também às pessoas. E eu estou dando ao pastor Israel já com a minha dedicatória aqui. Olha aí, ó. Meu amigo, Isso pastor é muito Israel. chique. Isso é muito E aqui- chique, pastor. Peraí. Então agora eu quero chamar o pastor Israel a fazer um compromisso com a gente aqui do canal literário Vinícius Ravani, o Livro Nosso de Cada Dia. O quê? Ele acabar de ler esse livro, a gente fazer um Fala Zé desse livro aqui. Tá, fechou? Fechado? Fechado. Então tá combinado. Vai ter Fala Zé do livro Criação de Riqueza. Fechado. E eu? estou presenteando também ao pastor Vinícius Ravani com esse livro. não. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, um grande mestre, um grande ensinador de como a gente controlar nossas emoções, como a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Então, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, um grande mestre do século passado, que nos é apresentado em vários livros. Tem esse Pense em Riqueza, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo. Então, são vários livros que esse grande homem, ele nos presenteia com seus conhecimentos. Brigadão, querido. Vontade até de chorar aqui, olha. Pense em riqueza, tem dedicatória. Aí você vai fazer o dedicatória compromisso também de fazer? Vou fazer o compromisso de fazer a resenha desse livraço aqui assim que eu acabar de ler ele. De ler, vou ler, fazer a resenha e faremos o Fala Zé daquele outro ali. E quem sabe daqui uns dias a gente traz esse homem para fazer uma resenha pra gente de um Com outro certeza. livro, né? É. Um outro livro, Lê desafiar muito, lê ele. muito, lê Diz que ele muito. lê bastante aí, camarada bacana. Até agora eu trouxe no Fala Zé só quem eu incentivo a ler. Agora eu vou passar agora gente que me incentivou a ler. Para quem não sabe, Israel Leocádio já me deu aula, rapaz. O homem me formou em teologia. Meu filho. Meu irmão, brigadão. Tem uma dedicatória aqui muito bacana, muito legal. Depois eu vou começar a leitura e fazer o Fala Zé. Hoje nós vamos fazer um Fala Zé diferente. Hoje nós vamos fazer uma resenha
desse livro aqui. Deixa eu pegar o seu aí, que a sua tá mais bonita para apresentar ali, quer ver? Desse livro aqui, olha, a Bíblia Sagrada. Para quem não conhece, está aqui. Creia, ame e obedeça, aqui na capa aqui dessa Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Muito legal essa Bíblia. A Bíblia Sagrada, para quem não sabe, ela possui, né, 66 livros. Ela está dividida em 2 testamentos. O Antigo Testamento compondo 39 livros em 5 subdivisões. A primeira divisão é chamada de Pentateuco. Ela tem 5 livros, o próprio nome já diz Pentateuco, 5 escritos. Depois ela vai ter a divisão dos livros históricos, que são 12 livros. Depois ela vai ter a divisão dos livros poéticos, que são 5 livros. Depois profetas maiores, 5 livros. Depois profetas menores, 12 livros. Aí a gente fecha os 39 do Antigo Testamento. Depois você vai ter também o Novo Testamento com 27. A gente vai falar livros, mas a maioria são cartas, né? Com as biografias, que são os 4 evangelhos. Então 29 livros, que está dividido também em 5 subgrupos. O primeiro subgrupo é a biografia ou os evangelhos, que vai narrar a história, a própria biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Depois você vai ter o livro da história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você vai ter as cartas paulinas, que são em número de 13, não é isso? 13 cartas paulinas. Depois você vai ter as epístolas universais ou cartas universais, que são 8. E depois você tem a revelação, Apocalipse, um livro. Somando então 27 com 39, 66 livros da Bíblia. E o que nós vamos fazer hoje com o nosso mestre Israel Leocádio? Nós vamos fazer resenha de um livro desse. E depois vamos fazer resenha de um outro. E depois de um outro. E depois de um outro. E depois de um outro. Então, qual livro que nós vamos escolher o senhor falar um pouquinho para a gente? Pastor, como a gente recebeu aqui de presente um livro que fala de riqueza. E os dois têm enriqueça e riqueza? Então a gente podia refletir um pouquinho sobre Ruth. Ruth? É porque Ruth trabalha essa dinâmica de dinheiro e falta de dinheiro. Olha aí que legal. Vamos falar um pouquinho sobre Ruth então? Vamos ouvir o mestre falar aqui? Antes eu quero falar com o seu público o seguinte. Nos deram um presente, a gente ficou aqui feliz igual pintinho no lixo. E aí quem não tem o hábito de ler, aí pensa assim, poxa, um livro, né? Mas veja, o que Deus nos deu de presente é um livro. É um livro. Né? Se não fosse importante ler, se ler não fosse significativo, o Senhor certamente daria algo mais significativo. Verdade. No entanto, Ele escolhe um livro para te presentear. Glória a Deus. E quando Ele fala ao povo de Israel, Ele dá ao povo de Israel a lei em forma de um livro. De um livro. E manda esse povo guardar esse livro de maneira sagrada, guardar suas palavras de maneira sagrada. Então, fomos presenteados com esse livro e a humanidade foi presenteada com esse livro. Com esse livro. Boa. Mas as pessoas não costumam ler o livro e desprezam o conhecimento. E a palavra do Senhor diz, o povo perece, o meu povo principalmente, né, a referência do Senhor, por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Mas você só pode reconhecer o poder se conhecer o que está escrito a respeito do poder. E é o que acontece no livro de Ruth. As pessoas geralmente olham para o livro de Ruth. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Mostra aí. Onde que o livro de Ruth está? Ano passado eu fiz um desafio com a igreja de ler a Bíblia toda. Então eu coloquei aqui, ó, eu li 66 livros em 2020. E quem lesse eu ia dar essa camisa. Então o livro de Ruth, eu fiz aquela divisão, né, pastor? Tá aqui, ó, tá vendo? O Pentateuco tá aqui os 5 livros, o livro de Ruth tá aqui, tá vendo? Ó, Esdras, Neemias, Esther, ele tá aqui, quer ver? Aqui, ó, o livro de Ruth aqui, tá vendo? Josué, Juízes, Ruth. Tá então ele é o 8º livro, ele tá entre os livros históricos. Esses dessa cor aqui são os históricos, tá vendo? Então, tá aqui, só pra gente saber onde tá. Pode ir, pastor. O interessante é a gente falar de Ruth, porque a dinâmica do livro é a dinâmica de um pai de família que faz uma opção equivocada por questões financeiras. Olha aí. Então, o contexto do livro é Elimeleque, que está em uma terra passando necessidades, e devido às necessidades que ele passa, ele foge
da terra que é dele. Que é dele. Ele é dono dessa terra. Aí ele foge dessa terra que é dele. A terra se chama Bethlehem, que quer dizer casa de pão. Para você ver. E há algumas informações aí muito interessantes que podem ser aplicadas na vida pastoral, no contexto pastoral. Quando falta pão na casa de pão, o camarada vai embora. Olha aí. Mas olha que coisa interessante, pastor. A dinâmica é, ele vai se aventurar com a família. Então, quando a gente fala sobre riqueza e enriquecimento, a gente tem que saber lidar com o pensamento sobre adquirir riqueza, o pensamento de dinheiro, o pensar dinheiro, como a gente estava falando, o pensar sobre o dinheiro, o pensar sobre finanças. Ele se aventura, o contexto da história é esse, ele se aventura com a família para conseguir recursos. E se aventura no lugar errado. Ele busca a aventura no lugar errado. Ele busca os recursos no lugar errado. E morre nessa terra. E morre. E morre também os seus filhos. E olha que contexto estranho. Porque agora vem da terra a Ruth, que não é uma judia, e ela volta para a terra onde esse homem fugiu. Com fome. E ela volta não por aventura, ela volta por uma consciência de ajudar a sogra. E ela volta e prospera nessa terra. Então é um contexto que está falando de alguma coisa errada sobre visão de administração. Verdade. Visão de negócios. Porque ela voltam para a casa de um primo, de um parente de Elimeleque. E ali vai se reconstruir a história daquela família a partir de Ruth. Mas é esse contexto que eu acho fantástico, que as pessoas não conseguem absorver. Quer dizer, eu estou passando uma necessidade no que é meu e eu tenho que parar para pensar o que estou fazendo com o que é meu. Porque na mesma terra em que eu estou em necessidade, meu primo está em prosperidade. Então tem uma coisa, tem alguma coisa tem uma coisa errada aí, ué. Né? Então na minha terra eu estou em necessidade e o meu primo em prosperidade. Por que não aprender com o primo? A gente tem um problema com isso, né? A gente não gosta muito de querer aprender com o outro. A gente prefere se aventurar nas nossos próprios pensamentos a respeito, né? Nossos desvaneios emocionais. A gente foge tentando resolver o problema. Um pouco de orgulho, pastor? É um pouco de orgulho. Mas a pergunta que eu acho que a gente deveria fazer a quem lê Ruth e reflete sobre isso, até que ponto eu tenho a autoridade ou o direito de colocar minha família numa aventura. Olha aí. Numa aventura financeira, né, pastor? Até que ponto eu tenho esse direito de me lançar numa aventura com a família, colocando a família em risco. Em uma aventura que eu não planejei. Numa geografia estranha. Na geografia estranha, sair da segurança geográfica onde eu estou, né? E sair da segurança protetiva do Senhor também. Do Senhor, porque é um contexto então, de uma terra aventura estranha, extremamente perigosa. E até que ponto eu posso fazer isso com a minha família? Olha aí, pessoal. É o que Ruth nos leva a refletir. Pastor, e assim, será que seria legal um desafio para ler Ruth em casa? Porque Rapaz, Ruth é tão pequeno, são é 4 tão fácil capítulos. você ler. Olha, o capítulo 1 ele tem 22 versículos. No capítulo é aquele número maior, aquele número escuro maior, né? Versículos são os pequenos números na frente. O capítulo 1 de Ruth tem 22 versículos. O capítulo 2 tem 23 versículos. O capítulo 3 tem 18 versículos. E o capítulo 4, 22. Então 22, 23, 22, 18 e 22. Pouquinho. Né? Dá para ler aí rapidinho, dá menos de 80, quase menos de 100 versículos. Né? Olha, um bom leitor lê isso aí, como a gente costuma dizer, em uma sentada. É uma sentada, é livro de uma sentada, né? Agora, a pastora aqui refletindo ainda um pouco mais sobre isso, sobre Ruth, a gente tem que começar a pensar que Ruth também, o livro está falando sobre o contexto de você não produzir o que deveria produzir. Né? Porque Belém, Bethlehem, a casa de pão, o texto bíblico começa, faltou pão. Na casa de pão. Então a gente já tem que começar, e aí até os pastores que estão nos ouvindo, porque aí entra uma questão interessante desse contexto. Porque a gente diz assim, o Senhor está peneirando a igreja. E o Senhor está peneirando a igreja, não está faltando alimento. Né? Olha aí. Ou você que está num lugar que se chama casa de pão. E está deixando faltar pão. E está deixando faltar pão.
Então, se deixar faltar pão, alguém vai buscar pão em outro lugar. E existe um pão maligno sendo ofertado. Uhum. Né? Então, o mundo, às vezes, ele te proporciona essa magia, como a gente estava falando aqui, sobre o lidar com dinheiro de maneira negativa. Olha aí, né? pessoal. O Senhor chama o dinheiro, né, Kleber, de Deus, e chama o diabo de uma criatura, de um opositor. Não E a gente acha que o diabo né, Deus. É um tipo de Deus e não é. O diabo está abaixo do dinheiro. Na classificação de Deus, o dinheiro está num status maior de influência do que... E sem contar que a nossa cultura, nossos pais não nos orientaram, não nos ensinaram a cultura de lidar com dinheiro. A gente não tem educação financeira. Hoje a gente vê que o sistema bancário, por exemplo, 99% dos brasileiros guarda dinheiro em banco e 1% investe. Americanos, 1% guarda em banco, 99% investe. Quem é o povo mais pobre? Consultorias, financeira, criptomoeda, bolsa de valores, então as pessoas sabem investir. E no Brasil, nossos pais, pelo fato de a gente ser colonizado e a gente já ter essa mente de escravo, a gente não tem esse governo assim, sobre a nossa cultura. Então isso está impregnado na gente. E eu acho que esse momento hoje é o momento da gente se libertar disso. Boa. Assim, o governo ele tem que ser estabelecido em nossa vida primeiro. Eu tenho uma ovelha chamada Iltinho, foi aquele que fez a resenha O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele fala muito sobre isso. Pena que ele não veio hoje, queria que ele tivesse conhecido o irmão para bater um papo. Ele fala muito sobre isso. Eu incentivei ele a ler e ele me incentivou a ler esse tipo de material que eu quase não lia. Que são todos extraídos de provérbios. De provérbios. Fala sobre provérbios, você falou aí? Provérbios, ele tem muitos códigos, né? Porque hoje a gente vê que a nossa população mundial, hoje ela está presa, assim, na verdade. Eu acho que esses livros, a Bíblia principalmente, ela nos destrava assim, para esse mundo. E esses homens que são levantados para escrever esse tipo de livro, eles ajudam a gente a adquirir esse tipo de conhecimento. Os códigos listados, assim, principalmente em provérbios. Então, assim, a gente tem que ler, assim, principalmente assim, provérbios. Quem quer ter uma educação financeira, quem quer ter uma educação na sua vida de investimentos, precisa ler provérbios. Precisa ler provérbios. É muito interessante, viu? É muito interessante. E aqui, olha, eu acho que é uma coisa que... Eu acho que o contexto que não é visto, sabe? Eu falo muito assim, o senhor já deve ter ouvido falar, que nós lemos a Bíblia e como quem olha uma flor sem observar as cores dela, ou a abelha que acabou de pousar nela. A gente olha a letra fria e não analisa a letra fria. Mas há uma mensagem aqui. Por exemplo, a gente vê um homem se aventurando, levando a família para uma aventura que vai se perder e vai morrer, ele e os seus filhos. A mulher se sente amarga e ela passa, a mulher de Elimeleque, chama Mara, né? Ela vai dizer, agora eu vou me chamar Mara, porque estou amarga. Então o resultado de uma aventura amarga a vida do outro, né? Mas aí entra um outro personagem, duas outras personagens, que são as noras. Uma delas, o significado do seu nome é Nuca, né? Aquela que volta para os seus deuses. O significado do seu nome é Nuca. E Ruth diz uma frase interessantíssima. Ela diz para sua sogra, que fala com ela: volta para casa, filha. Volta para os seus deuses, né? Faz igual a que deu as costas para mim. É a órfã, deu a nuca. E aí no verso 16 ela diz: não insiste para que eu te deixe. Não me obrigue a não te seguir. Mas o que eu acho sensacional é que, olha, o teu Deus será o meu. O interessante é que Elimeleque tinha esse Deus, que é o Deus que enriquece sem acrescentar dores. Provérbio. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É um Deus que promete riquezas. E ele dá mesmo riquezas. É o Deus dono de todo ouro e toda prata. É o Deus que disse a Davi: tudo que você me pedir eu te daria. Né? É o que disse também a Salomão: porque você não me pediu riqueza, eu te darei riqueza. É o Deus que tem riqueza. O Elimeleque sai por alguma razão de falta de fé. E a Ruth volta para recuperar, porque ela volta com atitude de fé. Então, às vezes, você está naquele lugar, pastor, que eu acho que o bacana é aplicar isso aqui.
Você está naquele lugar ali que você está olhando, é um presente que Deus te deu, né? A sua terra, o seu lugar, a sua propriedade, o seu negócio, é um presente que É um Deus te deu. presente que Deus te deu. Você despreza esse presente e vai se aventurar. Sem a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus e sem fé. De repente nós encontramos Ruth voltando para esse endereço Que havia abandonado. que havia sido abandonado, cheia de fé, confiante, assumindo Deus. E a sogra, porque o contexto é esse, vai dar a ela uma estratégia. Uhum. Aí a pergunta que eu faço é, será que esse livro não está falando que faltou estratégia para Elimeleque? Olha aí. Não é? Será que não faltou fé para Elimeleque com estratégias? Fé com estratégias. Né? Então, no tempo de hoje, o tempo está difícil porque falta da parte do governo, a culpa é sempre do outro, ao passo que alguém, no mesmo tempo que eu, está prosperando. Então é algo que a gente tem que pensar. Concordo com isso? E em plena pandemia teve a maior transferência de riqueza de todos os tempos. Muitos pobres ficaram ricos e muitos ricos ficaram pobres. Houve uma troca de riqueza. Troca de riqueza. Então, Naquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala sobre isso. verdade. Tomar cuidado para você não perder. Porque o ouro, ele abandona quem não o merece. É verdade. A frase de Ruth, que é sensacional, o verso 17, o Senhor faça comigo o que aprouver. Ela diz que o seu Deus é o meu e que ele faça comigo o que ele desejar. Aí o que é que Deus deseja, pastor? Eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Não são de Pensamento de bem, não de mal, para vos dar o bem que desejais. E o que ela disse? Que o Senhor faça o que ele deseja a meu respeito. Então, às vezes, falta essa atitude de fé no presente que Deus te dá. Sabe? E fazendo aqui um link, vou lá em Esaú. Esaú recebe a bênção da primogenitura. Uhum. Aí isso pode servir para alguém que está nos ouvindo. Presta Recebe atenção. a bênção da primogenitura. Despreza a bênção. Despreza. Desculpa o princípio. Porque despreza porque não princípio. é concreto, mas é o valor espiritual que está ali. Ele despreza o valor espiritual. Vende aquilo por algo concreto e passageiro para o irmão. Prato de sopa de lentilhas. O que tem de gente dando o que Deus deu, negociando barato o que Deus deu. Então Deus me deu uma congregação pequena, eu desprezo. Deus me deu Uma empresa pequena, eu desprezo. Um serviço simples e humilde. Mas aí a gente se esquece de um Deus que pode transformar isso tudo. E aí eu vejo a grandeza do Jacó. A grandeza do Jacó de ver o abstrato, ver o princípio, E segurar aqui. ver a bênção, ver o valor que aquilo tem, lutar por aquilo. Lutou até com Deus por É aquilo. com Deus, príncipe que lutou com Deus. Lutou com Deus e prevaleceu, é o significado do nome dele. E ele vai lutar com Deus por um valor de um princípio, por um valor de uma riqueza que não se negocia. Uau. Ele se encontra com o Que irmão, coisa, depois né? próspero à beça, mais do que o irmão. Tanto que ele manda presentes para o Meu irmão. irmão. No entanto, ele não devolve a primogenitura. Não. Ele não devolve a bênção. Bem observado, não devolve. Não devolve. Manda camelo, manda Pede vaca, perdão. pede perdão. Mas não devolve a bênção. A bênção não. Aí a questão é, os nossos ouvintes aí, recebem uma bênção de Deus, né, pastor? Devolvem a bênção. Negociam a bênção. Troco de qualquer lentilha. Por causa de qualquer lentilha, por causa de qualquer momento, Uma crisezinha. uma crise. Aí o cara fala, Deus não me deu isso não. Deus te deu Deus isso. te deu. Deus te deu isso. Creia, porque se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o sobre o muito. muito. Cara, Deus que te deu legal. isso. Então, eu olho para Ruth e fico imaginando, poxa, essa moça aprendeu alguma coisa com o marido. Ela aprendeu alguma coisa com a sogra, com a convivência da família. E quantos crentes estão seguindo o exemplo de Elimeleque? Com medo estão fugindo por causa de crise, gerando uma crise na crise. Né? Porque isso é gerar crise Isso na é gerar crise. crise na crise. Você já tem algo, aí você vai se aventurar, você vai gerar uma crise na crise. É aquele dizer de que nada tá tão ruim que não possa possa piorar. Você vai piorar a coisa.
é gerar uma crise na crise. Quantos crentes não estão gerando crise na crise por falta de fé? E quantos não crentes estão confiados em Deus? E Deus está honrando. Pessoas que escrevem livros como esse, que não são cristãos, né? Às vezes são ateus, às vezes são céticos. No entanto, eles, como o senhor disse aqui numa conversa, no bate-papo, eles destinam uma parte de seus valores, riquezas, propriedades para ofertar aos seus deuses. O homem mais rico da Babilônia fala isso. Aí você vê o ímpio faz isso e o crente, ele desconfia. Tem dificuldade, não pode, Né? não dá. Então eu vejo a Ruth voltando com a estratégia. Então para onde nós vamos? Nós vamos para a casa de um parente. Boas. Então olha, eu acho que a grande jogada no nosso tempo é pensar em estratégia. Estratégia. Deus na E a estratégia da Ruth, que é o nome da praia, é uma estratégia simples, né? Simples. Uma coisa interessante, pastor Israel Leocádio, e você que está assistindo, irmão, é que às vezes, na estratégia da Ruth, envolvia simplicidade, humildade, trabalho. Sim. Às vezes a gente erra muito, talvez seja um ponto bom de se abordar, é pensar que a coisa acontece de uma forma assim, milagrosa e inexplicável. Mas não, exige humildade, trabalho, levantar cedo. De forma natural. De forma natural, foi o que ela fez. Foi lá colher as espigas. Naturalmente, se humilhou. Agiu naturalmente. E eu acho que a palavra que cabe aí, pastor, é jogo limpo. Jogo limpo. Ela jogou limpo. Transparência. Ela foi transparente. O que chamou a atenção de Boaz. Que olha para ela e fala assim, poxa, essa moça tem valores. Que é aí que eu acho sensacional o crente pensar. Valores não se negociam. Boa. Né? Como Esaú negociou. Então Esaú negociou o inegociável. O inegociável. Né? Então tá aí uma lição para a gente aprender, e eu acho que o crente ele pode enriquecer, ele pode prosperar, ele pode naquilo que Deus o colocou. Você vê que o Abraão estava nessa terra e ele fugiu um momento de necessidade. Deus disse, volta. A questão não é a qualidade da terra, é se Deus está nela. Se há um período de crise, ele vai passar. Um personagem fazendo um link nisso aí também é José, né? José está na cadeia e diz assim, e o Senhor o prosperava. Sim. José está na casa de Potifar e o Senhor prosperava Potifar por causa de José. Sim. Depois José está no trono do Egito e uma miséria assolando todo mundo habitado daquela época, e o Egito em fartura porque Deus era com José. Mas não era só assim, Deus é com José e aí uma luz brilha, não, tinha estratégia. Quando o faraó apresenta o sonho que José dá a interpretação, o José, olha a estratégia, cara, recebeu estratégia do José assim em tudo. Nós estávamos falando de Ruth, né, pastor, quando a gente vai falar, Bíblia. Aí o que acontece? José, o faraó teve um sonho que ia conversar com você. Pegaram da masmorra para levar para lá e falou assim, não, deixa eu tomar um banho, rapar essa barba, cortar esse cabelo, que eu vou aparecer diante do faraó. Não vou aparecer diante de qualquer jeito. Aí aparece, aí faraó conta o sonho, José escuta o sonho, José vai, interpreta o sonho e fala assim, separa alguém inteligente, sábio, e que nos 7 anos de riqueza, de vacas gordas, economize, né? Economize, para que quando vier os 7 anos de vacas magras, ele tenha com que comprar as terras ao redor. O faraó comprou todas as terras ao redor por preço barato. Por causa de uma estratégia. Por causa de uma estratégia. Uma estratégia José passou para ele. A gente está falando de Ruth, mas a estratégia... Uma estratégia lícita. Lícita. Não foi nada errado. Nada imoral. Nada imoral, ilegal. Ele guardou grãos, o povo precisava de grãos, ele trocava grãos a troco de terra, a troco de posses. E quando aqueles 7 anos passaram, tudo estava bem de novo. Aqui entra um princípio abordado aqui em Ruth, que serve para você nesse período de pandemia. Toda crise vai passar. Vai passar. A gente não vai morrer tudo, então a crise tem que passar. Muita coisa, toda crise tem oportunidade. Toda crise tem oportunidade. E na verdade nós temos portas abertas, né? Mas diante de uma crise, pode ser que Deus nos abra uma janela, porque a janela só abre lá de dentro. Lá de dentro. Só porta abre lá de fora, lá de dentro. Mas janela só lá de dentro. Ou seja, você tem que ver essa oportunidade. Se eu não me engano, aí entra a China. Se eu não me engano, a palavra chinesa para crise é oportunidade. Oportunidade. São duas letras daquelas esquisitas, mas parece que o significado é oportunidade. Pastor, você tem que falar mais uma coisa desse livro aí? Rapaz, a gente tem que falar tanta coisa desse livro. Né?
A gente marca Vamos marcar um bate-papo depois? Vamos marcar um bate-papo. Não bater um papo depois sobre outro livro da Bíblia, sobre outro livro. Bater papo sobre isso aí, muito legal. Eu vou dar um espaço agora para cada um dos meus convidados aqui se despedirem, porque eles ainda vão pegar a estrada hoje ainda, né? Então, começando ali do nosso irmão, ele vai dar uma palavra, agradecer, e depois nós vamos marcar uma resenha com ele. Prepara aí que o homem é bom, o homem tem tutano. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Vinícius, ao pastor Israel, meu amigo de longa data, ao pastor Vinícius que conheci hoje. Então, assim, eu só quero agradecer, assim, estar perto de dois mestres. Então, aqui eu me sinto o menor de todos. Ele é modesto. E é só agradecer, é só gratidão. Amém. Assim, muito obrigado. Amém, querido, que bom. Pastor Leocádio. Queridos, eu só posso agradecer também, Vinícius, por essa oportunidade. Lembrar vocês que um livro é um maravilhoso presente. Porque Deus, eu gostei desse negócio. É maravilhoso presente. Deus podia ter feito a opção de outra coisa, né? Mas um grande presente de Deus é um livro para a gente poder ler. Um livro com 66 livros. É uma biblioteca, né? Ele nos deu uma biblioteca. E lembrando que o próprio Cristo, né? O nosso Senhor, ele era dado à leitura. A leitura. Porque ele é chamado de Rabi, ou Ravi, mestre. Que quer dizer mestre. Jesus nunca foi chamado de grande pregador, de conferencista. Ele era um mestre. Para ser um mestre, ele tinha que ter sido uma pessoa de formação, de educação. E ele teve um rabino, ou um ravi, que era mestre, muito reconhecido em Israel. Então, que o levava certamente a ler, né? Ler muito. Então, acho que ele chegou a falar para vocês, eu não conheço as escrituras. Leiam. Vocês leem achando que vão encontrar, então leiam direito também. Porque nela julgais ter a vida eterna. Vocês acham que vão ter a vida eterna? Então leiam, porque vocês vão encontrar esse argumento aí. Apocalipse diz que bem-aventurado é o que lê, né? Bem-aventurado o que lê. E o que ouve quando não pode ler. Quando não pode ler, o que ouve. Mas quem está em casa e pode ler, eu acho que é a oportunidade a ler. E o livro de Ruth, escrito por Samuel, que eu acho sensacional isso também, pastor. Ele poderia ter caído no esquecimento, a história. Mas o último juiz e o primeiro profeta, o primeiro grande profeta messiânico depois de Moisés, e o último juiz, né, o Samuel, ele toma a iniciativa de registrar uma história, porque isso é história. Essa história. Mas é uma história que tem um fundamento da presença de Deus muito grande. Então, eu vejo essa excelência. Leiam, é o que Samuel está fazendo, porque ele está escrevendo um livro. Leiam, guardem esse livro, guardem aí o Sefer, guardem ele no armário aí, leiam, porque a história dessa mulher e dessa família tem princípios e valores muito, muito nobres, muito importantes. Pastor Israel, uma pergunta redundante para a gente fechar aqui, nosso tempo está acabando. Bom ler, tem um tanto de coisa que é boa de ler, livro. Mas qual é o livro mais importante, assim, o primeiro, o chefe dos livros, o maior dos livros que a gente tem que ler? Eu acho que é o da cabeceira, tem que ser esse, né? A Bíblia Sagrada, né? Aqui está tudo, irmãos, queridos, amigos. A riqueza que há nessas letras enlouquece cientistas. E homens que tentaram provar que Deus não existe, lendo a Bíblia, se converteram e escreveram comprovações científicas de que Deus existe. Tem um livro que eu li no seminário chamado E a Bíblia Tinha Razão, lembra dele? É um livro espetacular, maravilhoso, e que se a gente tivesse o hábito, né, de ler, né, pastor, que é um hábito perdido por essa geração, infelizmente. Mas podemos recuperar isso aí. Estamos lutando para isso. Podemos recuperar. Meus queridos, o bate-papo do Fala Zé de hoje está top demais. Passaríamos aqui a noite toda, mas ainda tem que dar a esse povo uma pizza para eles comerem aqui ainda. Peguei aqui no finalzinho do culto e montamos aqui o cenário rapidinho e começamos a trabalhar. Olha, que Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Se inscreva no canal. Hoje eu ganhei 2 inscritos lá do norte de Minas. Ele e o amigo dele que está ali fora se inscreveram. Se inscreva no canal, aciona lá, curte, comenta alguma coisa. Inclusive nesse Fala Zé,
comenta lá, falou, que legal, bacana, gostei, não gostei não, coloca também não gostei não, que depois eu te respondo lá também, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Pastor Israel Leocádio, muito obrigado. Eu esqueci o nome. Kleber, muito obrigado, Deus abençoe, Deus E abençoe. leia Ruth. E leia Ruth. Desafio dessa semana, lê Ruth. 4 capítulos, cara. Rapidinho. Conto ligeiro. Beijo no coração.